eu quero convidar uma pessoa muito especial que está num fuso horário bem longe da gente. Então, infelizmente, o evento não é de manhã, senão podia dar bom dia, Brasil, boa tarde, Londres. Boa tarde. Aí é quase um boa tarde, Londres, né, Amanda? É boa tarde. Aqui Boa são tarde ainda. 8. Boa. Ó, super obrigado por estar com a gente hoje. E conta um pouquinho quem é você, né? Eu sei que você é uma das especialistas Google, né? Google Developer Expert, e que tem feito muita coisa com assistentes de voz, né? Os assistentes pessoais, na verdade, incluindo de voz. Já obrigada, então, pela palavra. Um orgulho imenso estar aqui falando no DevFest Brasil hoje. Um pouquinho sobre mim. Meu nome é Amanda Cavalaro. Eu sou do interior de Minas, cidade bem quente, diferente de como está aqui hoje. Sou de Patinga e atualmente eu vivo aqui em Londres, na Inglaterra. Eu trabalho como desenvolvedora de software, mas eu sou totalmente sobre comunidade. Eu sou também organizadora do GDG, o GDG focado em cloud, em nuvem, GDG Cloud Londres. Sou também embaixadora do programa Women Tech Makers aqui. E sou também uma GDE, não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla, mas significa Google Developers Expert. Então, assim, são pessoas que não trabalham para a Google, são pessoas que têm um conhecimento muito vasto, muito grande em alguma tecnologia, e a minha tecnologia, a minha categoria, que a gente chama, é de Google Assistant. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o programa, vocês podem ir lá no site developers.google.com, /community/experts. Tem até um vídeo lá que eu falo um pouquinho sobre um pouco do trabalho que eu faço com comunidades no Brasil também. Legal. Pode continuar, por favor. Pode falar. O meu foco hoje vai ser falar sobre Google Assistant. Talvez alguns de vocês já ouviram falar de Dialogflow, antes dele chamava API AI, antes teve outros nomes também, e há poucos meses atrás eles lançaram uma plataforma nova chamada Actions Builder. Então, se você não ouviu falar dela ainda, os conhecimentos que você tinha com Dialogflow também são bem-vindos aqui. E se você nunca ouviu falar de Dialogflow, nunca ouviu falar de nada, não tem problema. Hoje a gente vai criar do zero, então a gente não espera nenhum conhecimento prévio, mas se você já tem, ele também é bem-vindo no momento. Bacana. Eu tô como host dessa trilha para acompanhar esse Code Lab, porque eu tava louco para ver ele. Eu vou deixar com você, tá? E aí a gente está acompanhando aqui também. Se tiver alguma questão, a gente retoma. Boa palestra, bom workshop. Obrigada. E é com você, Amanda. Muito obrigada. Então, vou fechar alguma das abas aqui que eu mostrei para vocês e quero falar um pouquinho em geral do Code Lab. O que é esse Code Lab? Ele está no site codelabs.developers.google.com e se você entrar nele, você vai ver que tem várias e várias tecnologias que você pode utilizar. Tinha um Code Lab lá do Actions Builder, que não foi criado por mim. Ele tem o level 1 e o nível 2 no momento, e ele atualmente está em inglês. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei este Code Lab e traduzi ele para a língua portuguesa para nós podermos segui-lo aqui hoje. Só que, todavia, a plataforma, ela é em inglês. Então, algumas palavras, eu vou falar, por exemplo, clique em, e vai ter uma palavra em inglês, porque eu não pude traduzir a plataforma, né? Eu só tenho acesso aqui a esse tutorial, a esse lab que nós vamos seguir hoje. Então, o site oficial, em inglês, também para quem quiser seguir em inglês, vai estar aqui. Mas, para quem quiser seguir juntamente a mim o que eu fiz, a página é esta aqui. actionsbuilder1.web.app. Eu vou colocar aqui, talvez um dos hosts, ou pode colocar no comments para vocês. Se não, tá escrito aqui, actionsbuilder número 1.web.app. Se algum dos hosts poderem postar ali, eu agradeceria bastante. E antes de eu iniciar aqui com vocês, para as pessoas que são do... Obrigada, Léo. E para as pessoas que são do Twitter, o meu link, o meu handle, né? Ele é bem estranho. Eu gosto muito da cultura japonesa, então era
a personagem de Sailor Moon, a Tibi Tibi, e quando eu tinha 9 anos eu criei esse handle na internet, e eu fiquei muito chateada que já tinha Tibi Tibi, então eu coloquei Tibi Tibi BR, eu sou a única Tibi Tibi do Brasil, assim espero. Então, se quiserem colocar na rede social, que estão seguindo o Code Lab, tá aí o meu Twitter. Então, sem mais prolongas, vamos começar seguindo o Code Lab. E vamos seguir juntos em português, então pode ser algumas coisas que eu traduzi, mas que na verdade elas mantêm em inglês. Esse site ele sempre vai continuar sendo atualizado, porque eles também fazem atualizações, vocês podem ver aqui no site oficial, eles colocaram, né, a última vez que ele sofreu um update foi dia outubro 12, né, 12 de outubro, e eu acho que a minha versão é de um pouquinho antes desta. Então, se alguém está vendo esse vídeo depois da data, também pode ter mudado um pouquinho o que você está seguindo aqui. Então, seguinte sobre perguntas. Como nós vamos seguir aqui passo a passo, pode ser que vocês tenham perguntas de que alguma coisa, eu tentei seguir esse passo, mas está me pedindo algo a mais no meu projeto Google Cloud ou outra coisa. Eu vou ficar dando uma olhada aqui nos comentários, caso você agarre em alguma parte, mas perguntas, digamos assim, de termos gerais, eu vou deixar para responder no final. Eu vou só olhar se vocês estão tendo problema enquanto vocês estão seguindo aqui. Então, sem mais, iniciando aqui com vocês. Vai ser da seguinte forma, eu vou ler essa tradução que eu fiz e eu tenho aqui do lado direito da minha tela, por enquanto está pequenininho, porque nós não vamos focar nesta parte agora, onde eu vou clicando e onde nós vamos seguindo o Code Lab. Então, ele tem 6 partes, a parte 1 até a parte 6. Vamos nessa, então. A visão geral. A plataforma para desenvolvimento do Google Assistente permite com que você crie software de forma a estender a funcionalidade do Google Assistente, um assistente pessoal e virtual, encontrado em mais de 1 bilhão de aparelhos, incluindo smart speakers, telefones, carros, TVs, headphones e outros. Os usuários podem engajar com o assistente em conversas a fim de completar tarefas, como, por exemplo, fazer compras ou alugar uma bicicleta. Como pessoa desenvolvedora, você pode utilizar a plataforma de desenvolvedores do assistente para criar e gerir experiências conversacionais encantadoras e eficazes entre utentes. Utentes é outra palavra para usuários. E seu próprio serviço de fulfillment para terceiros. Então, quando você desenvolve para o Google Assistente, você não necessariamente tem que usar só produtos Google, você pode ter a sua lógica, outros serviços que estão em outros locais, e você pode trazer eles para a sua ação. Então, este Code Lab cobre conceitos de nível iniciante para desenvolver com o Google Assistente. Você não precisa de nenhuma experiência prévia com a plataforma para completá-lo. Você irá construir uma ação. Se essa palavra ação não significa nada para você assim, pensa que é como se fosse o agente, o bot, o que você vai criar. Para quem pessoa desenvolvedora do Amazon, né, Alexa, lá eles usam o termo skill. Para o Google Assistant, em inglês, vocês vão ouvir action. E aqui na tradução eu coloquei ação. Para o Google Assistente, que diz a sorte ao usuário, uma vez que ele ou ela começa sua aventura na terra mítica de Gryffindor. No Code Lab nível 2, que não é esse, você poderá personalizar esta ação mais a fundo e dizer a sorte ao usuário com base no que ele ou ela irá inserir. Então, o que você vai construir? Você vai construir uma ação simples com as seguintes funcionalidades. Vai responder com uma mensagem de boas-vindas, fazer uma pergunta e, ao ser respondida, a sua ação vai responder de forma correta, tendo em vista com que o usuário selecionou, e dá a possibilidade de balões de sugestão, nos quais os usuários podem clicar e inserir informações. E pode também modificar a mensagem de boas-vindas destinada ao usuário, tendo em vista se é ou não um usuário que está interagindo pela primeira vez. E, ao finalizar, ela vai ter um fluxo mais ou menos assim. Do lado direito é o que o usuário está falando e do lado esquerdo é o que
a ação irá responder. Então, vocês podem ver que tem um microfone, porque eu posso falar, eu posso escrever e eu também posso clicar. Então, por isso que vocês veem esse microfonezinho aqui. Então, o que você vai aprender no final disso? Como criar um projeto no Console Actions, como enviar um prompt ao usuário depois que eles invocarem sua ação, como fazer um processamento da entrada do usuário e retornar uma resposta, e como testar a sua ação no simulador Actions. Como implementar o Fulfillment usando o Cloud Functions Editor. O que você vai precisar disso tudo? Vou precisar de baixar alguma coisa para esse tanto de coisa? Não. A única coisa que você precisa é o Google Chrome, e você também vai precisar de criar uma conta Google, né, de Gmail, se você já não tem. Então, vamos lá. Próximo passo. Vamos começar pela configuração. Só lembrando que quem está seguindo aí pode escrever no comentário se alguma coisa não estiver dando certo, alguns comentários que eu vou seguindo aqui. Configuração. A seção a seguir descreve como configurar o seu ambiente de desenvolvimento e criar o seu próprio projeto Actions. Para testar a sua ação que você construirá nesse Code Lab, você precisa habilitar as permissões necessárias para que o simulador possa acessar a sua ação. Para habilitar as permissões, siga os seguintes passos. Então, você vá à página de controles de atividade, né? Aqui eu vou clicar e vou ir para este link. Lembrando que o meu browser, o meu navegador está em português. Então, se alguém está utilizando em outra língua, vai ser algo um pouquinho diferente. E o que nós devemos deixar marcado aqui? Ele tem que incluir o histórico do Chrome e as atividades em sites, apps, dispositivos que usam o serviço Google. E lembrando, quando você terminar esse Code Lab, você pode tirar isso aqui, tá? E que mais que ele pede para nós? Ele pede incluir o histórico e as atividades de web e de apps. Então, você também vai vir aqui e vai ter que deixar essa parte aqui toggle, né? Tem que clicar nesse toggle. Então, só um parênteses que muitas pessoas utilizam diversas contas, às vezes está usando mais de um navegador, então só certifica que todas as contas que você está usando são a mesma. Vamos criar um projeto Actions, então. Você vai abrir o Actions Console, se eu clicar aqui. Ele vai abrir o meu console com tudo o que eu já criei antes. E eu vou clicar em New Project. E aí, eu vou dar um nome para ele. Vou só voltar aqui, que nós temos uma imagem. Você pode, para esse projeto aqui, o exemplo que eu estou dando é que você pode chamá-lo de Actions-Code Lab e selecionar a língua e a região que você tem a sua conta da Google. E clicar em Create Project. Vamos lá. Vou voltar aqui para fazer com vocês. Fechei essa. Então, eu criei aqui, né? Actions Code Lab. Já tem outro projeto com um nome similar que ele está sugerindo. O meu tá em... Deixa eu colocar em português. Português Brasil. E a região... Como eu estou em outra região, eu vou colocar United Kingdom, mas vocês podem colocar a região que vocês estão. E logo aqui vocês vão clicar em Custom, né, customizada, e o botão de Next, de avançar, está aqui em cima, tá? Ele não está aqui embaixo, está aqui em cima. E então, vocês vão clicar em Blank Project. Então, ele vai começar a adicionar os recursos do Firebase, do Google Cloud Platform, e aí tudo vai estar junto. Então, este nome de projeto que você está criando aqui no Actions on Google, no Actions Console, é o mesmo que se você abrir o Firebase, se você abrir algum outro produto, né, o Google Cloud Platform, é o mesmo. Então, ele demora um pouquinho porque ele está criando todos esses recursos para vocês. Então, vocês vão ver uma tela similar a esta aqui. Vamos lá, então. Next. Um detalhezinho importante. Estou reconhecendo algumas pessoas ali do chat, muito bacana ver vocês aqui. Uma coisa muito importante para quem não tem experiência com projetos do Google Cloud. Quando você cria um projeto, ele tem que estar ligado a um faturamento.
Então, nós não vamos gastar nenhum dinheiro nem nada para fazer esse Code Lab aqui, mas ele tem que estar ligado em um faturamento. Então, eu deixei aberto aqui para vocês um exemplo de como que está no Google Cloud. Você vai no console.cloud.google.com e aí você clica, eu nunca sei se isso aqui chama hambúrguer ou sanduíche. Vocês clicam nesse link aqui, o menu de navegação, clica em faturamento e vê se o projeto está linkado a um faturamento. Eu não vou clicar no meu, porque aqui aparece o nome da minha fatura. Eu não quero que ele fique gravado. Mas só antes da gente começar, se vocês puderem certificar isso no console.cloud.google.com. Deixa eu postar aqui. Colocaram o link nos comentários aqui. Não sei se é atualizado esse comentário, vou só colocar aqui de novo. E veja se tem um faturamento ligado, mas não tenha medo que não vai gastar dinheiro algum de vocês. Prosseguindo, então. Eu vou começar a ler aqui, que essa próxima parte é uma explicação que dá tempo de vocês finalizarem o link da conta de faturamento. Inicia a conversa. Os usuários iniciam a conversa com a sua ação através da invocação. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma ação chamada de Hora do Filme. Se os usuários quiserem invocá-la, elas podem dizer a frase Hey Di, fale com Hora do Filme. Quando eu falar Hey Di ou OK Di, eu só estou falando isso para o meu Google Assistant e nem o de vocês começarem a responder, tá? Fale com a Hora do Filme. Onde Hora do Filme é um nome de display. A sua ação tem que ter um nome de display se você quiser fazer o deploy para produção. Todavia, para testar a sua action, você não precisa de definir esse nome de display. Ao invés disso, você pode dizer, falar com o app, meu app de teste. Se fosse outra coisa, diria outro nome. Ao invés disso, você pode falar a frase no simulador para invocar a sua ação. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente o que é o simulador e o que é cada uma dessas telas. Tem gente no chat falando, eu já gastei muita coisa com o Google Cloud, mas para esse projeto aqui nós não vamos gastar nada, tá? Então não preocupa. Você pode editar a main invocation, a invocação principal, para definir o que acontece após o usuário invocar a sua ação, né? Tem tantas e tantas ações no mundo criadas por diversas pessoas. Então, para poder achar, né, nós conseguimos entrar nessa invocação sua, né, nessa action sua com a palavra de invocação. Então, agora, uma vez que você entra nela, nós vamos definir o que é que o usuário pode ou não falar com ela. Vamos só ver alguns termos-chave. O que é main invocation? É um ponto de entrada para os usuários iniciarem uma conversa com a sua ação. Quando o usuário dizer uma frase semelhante a AD, fale com nome de exibição, a invocação principal é disparada e responde ao usuário. Por padrão, o Actions Builder fornece um prompt genérico. Quando a sua invocação é disparada, ele comece a construir sua ação ao definir a invocação principal. Um outro termo-chave. Vocês vão ouvir eu falar prompt aqui diversas vezes. E, com muita sinceridade, eu não consegui achar uma palavra assim, em português para conseguir traduzi-la. Eu vou ler aqui o que eu traduzi e algumas sugestões que eu daria de tradução para quem não conseguir entender. O prompt define o que a sua ação envia aos usuários como uma resposta. Os prompts podem ser respostas de texto e falas simples ou mensagens mais elaboradas, como cards e imagens. Você pode usar um prompt especial, Canvas, para retornar recursos visuais de tela cheia ao usuário. E para saber um pouquinho mais sobre Canvas, nós temos a documentação do Interactive Canvas, ou do Canvas interativo. Então, gente, o prompt, ele é como se fosse, assim, um alerta, uma notificação, uma mensagem que vai vir, ela pode ser só de texto, só como um cartão, ela pode ser uma mensagem rica, uma mensagem mais elaborada. Na próxima sessão, você personalizará o prompt para sua invocação no Console Actions. Então, vamos configurar essa invocação principal.
Eu vou colocar aqui a tela meio a meio, um pouquinho menos que meio, para um pouquinho mais para mais aqui. E vamos lá. Clique em Main Invocation. Então, quem iniciou o projeto, verificou, né, se o faturamento está ligado direitinho. Você vai clicar em Main Invocation. Deixa eu só ver, acho que quem começou estava nessa tela aqui, né? Estava em Overview. Vocês vão clicar aqui no canto, desculpa, no navegador superior, vai estar em Develop, e depois vão clicar aqui no menu na esquerda, Main Invocation. Clicamos aqui. E no editor de código, substitua o texto no campo de speech. Eu tenho speech aqui. Comece a construir a ação. Tinha um texto aqui escrito em inglês. Vocês vão retirá-lo e vão colar o que está escrito aqui. Saudações, aventureiro, aventureira. Então, você copia e cola aqui. E quando você fizer isso, você vai apertar aqui no canto superior direito em Save. Observação. Você pode usar a formatação no formato YAML ou JSON para editar os seus prompts. Então, aqui, ó, esse que eu estou mostrando para vocês é o YAML. Você também pode fazer em JSON, que muitas pessoas conhecem, né? Desculpa, mais pessoas conhecem o JSON do que o YAML. Então, qualquer um dos dois funciona. Após você ter colado aqui, clique em Save. Vamos testar a Main Invocation no simulador. Vou clicar aqui em cima em Test. E ele vai começar a habilitar o teste. Teste a Main Invocation no simulador. O Console Actions fornece uma ferramenta da web para testar sua ação, chamada de simulador. Vou fazer só um parênteses aqui. Para as pessoas que criavam actions antes com o Dialogflow, esta seção já existiu. Você tinha que ficar trocando, né, de página, olhando no simulador de teste, olhando na página do Dialogflow. Uma das coisas que o Actions Builder traz para você é que está tudo no mesmo local. Então, você só tem que clicar aqui no navegador superior, na aba na qual você quer estar naquele momento. Então, alguns de vocês já conhecem essa parte de teste. Eu vou só tirar aqui porque é meu endereço. Vamos prosseguir. A interface simula dispositivos de hardware e suas configurações, para que você possa conversar com sua ação como se ela estivesse sendo executada em um smart display, telefone, alto-falante ou KOS. Então, clicando aqui para vocês verem o que eu quero dizer, você pode testar em diversos displays. Observação. Você pode encontrar as informações mais recentes sobre o uso do simulador no guia do simulador Actions, na guia do simulador Actions. Consulte-o se tiver problemas após as próximas etapas. Quando você invoca a sua ação, ela deve responder com o prompt customizado que você adicionou, que começa com saudações, aventureiro ou aventureira, reticências. Para testar sua invocação principal da ação no simulador, siga estes passos. Na barra de navegação superior, clique em Test para ir para o simulador. Para invocar a sua ação no simulador, digite falar com o meu app de teste, ou se você preferir, pode clicar no microfone e falar, ou pode clicar no balão de sugestão. Então, como já está escrito aqui, eu vou apertar Enter. Ok, vamos baixar a versão de teste de meu app de teste. Saudações, aventureiro! Bem-vindo à Terra Mítica de Gryffindor. Com base em suas roupas, você não é dessas bandas. Parece que você está a caminho de uma missão épica. Então, um parênteses que eu gostaria de fazer aqui. Eu queria fazer o texto da forma mais inclusiva possível, né? Então, aventureiro ou aventureira. Mas você viu que ele leu assim, aventureiro A. Uma das coisas que você pode alterar aqui você pode ter um texto para a forma escrita e para a forma falada. Isso é uma das coisas que você pode alterar.
Eu vou clicar aqui na setinha. Depois eu vou em Interaction Match. E você pode ver que eu tenho um campo de Speech e um campo de Text. Então, você pode, talvez não somente por inclusão, mas algumas vezes tem algumas coisas que fazem mais sentido sendo faladas ou escritas, então você tem o controle de como você quer que as pessoas acessem a sua informação. Continuando o texto aqui, pessoal. Aqui. Quando você aciona a invocação principal de sua ação, o assistente responde com uma mensagem de boas-vindas customizada. A essa altura, a conversa termina depois que o assistente responde com uma saudação. Na próxima sessão, você modificará a sua ação para que a conversa continue. Visualize logs de eventos. Quando você está nessa aba de teste, o painel à direita mostra os registros de eventos, que exibem o histórico da conversa, como log de eventos. Cada um exibe os eventos que acontecem durante aquele turno da conversa. Uma vez eu falo, uma vez o action fala. A sua ação tem atualmente um log de evento que mostra a entrada do usuário. Falar com o meu app meu app de teste. E a resposta de sua ação. A captura de tela a seguir mostra o log de eventos de sua ação. É isto aqui. Então, nós clicamos na seta para baixo aqui e nós vimos 3 campos. Tem o primeiro, User Input, que corresponde à entrada do usuário, falar com o app de teste, meu app de teste. O Interaction Match, que nós vimos que tem tanto a forma falada quanto a escrita, e o End Conversation. Corresponde à transição selecionada na intenção de invocação principal, que atualmente termina a conversa. Você aprenderá mais sobre as transições na próxima sessão deste Code Lab. Logs de eventos dão visibilidade de como a sua ação está funcionando e são ferramentas úteis para depurar, para debug sua ação. Se você tiver algum problema para ver os detalhes de um evento, clique na seta ao lado do nome do evento, conforme mostrado na captura de tela a seguir, que é o mesmo que nós temos aqui. Então, eu vou fechar as setinhas. E aqui nós temos a nossa conversa até este momento. Clicando em próximo. Agora nós vamos criar a conversa da sua action. Agora que você definiu o que acontece depois que um usuário invoca sua ação, você pode construir o resto da conversa. Antes de continuar com esse Code Lab, vamos nos familiarizar com os seguintes termos para compreender como a conversa da sua ação funciona. Para quem está vindo do Dialogflow, aqui tem muito termo-chave novo, então bora prestar atenção. Scene, ou cena em português, é um bloco de construção para que a sua ação possa processar a entrada do usuário e normalmente gera a resposta para ele. As intenções personalizadas geralmente ativam outras cenas, que por sua vez também podem ser ativadas de outras maneiras. Então, essa intenção personalizada, o Custom Intent, define a entrada do usuário, que a ação pode compreender. Você define as frases de treinamento para essas intents, para essas intenções. Quando os usuários dizem algo que vai de acordo ou é semelhante a uma frase de treinamento, a intenção em questão é correspondida, acontece um match. Então, esses training phrases ou frases de treinamentos são exemplos do que um usuário pode dizer para corresponder a uma intenção. O mecanismo de compreensão de linguagem natural, ou NLU do assistente, expande naturalmente essas frases de treinamento
para incluir outras frases semelhantes ao que está sendo dito. E, por fim, precisamos de aprender as transições. Transition define para qual cena fazer a transição quando a condição for atendida. A sua ação pode ter uma ou várias cenas, e você deve ativar cada cena antes que ela possa ser executada. A ação que você construirá nesse Code Lab tem apenas uma cena intitulada Start, ou começar. A palavra mais comum de ativar uma cena é configurar sua ação de modo que, quando o usuário insere uma informação, quando ele diz algo, ela corresponda a uma intenção nesta cena, desencadeando a transição para a outra cena e assim a ativa. Por exemplo, imagine uma ação hipotética que fornece fatos sobre animais. Ao invocar essa ação, a intenção de invocação principal é correspondida e dispara a transição para uma cena chamada fatos. Essa transição envia a seguinte mensagem ao usuário: você gostaria de ouvir um fato sobre gatos ou cachorros? Dentro dessa cena fatos, há uma intenção personalizada chamada gatos, que contém frases de treinamento que o usuário pode dizer para ouvir um fato sobre gatos, como eu quero ouvir um fato sobre gatos, ou gato. Quando um usuário pede para um usuário um fato a respeito de gatos, a intenção gato é correspondida e dispara uma transição para uma cena chamada fatos sobre gatos. A cena de fatos sobre gatos é ativada e envia um prompt a um usuário que inclui um fato sobre gatos. Aqui na figura 1, nós temos um fluxo de uma conversa típica que se transforma em uma ação construída com o Actions Builder. Vamos ver aqui então o que acontece. O usuário diz algo, chega no Assistant, ele então tem o Intent Matching and Slot Filling. Volta aqui, nós temos a lógica da cena, que pode entrar numa execução de loop, ou então, né, ele prossegue aqui, volta para o Assistant, que então dá o prompt, dá aquela mensagem que nós conversamos com o usuário. Juntos, cenas, intents e transições formam a lógica de sua conversa e definem os vários caminhos que seu usuário pode seguir através da conversa de sua ação. Na seção a seguir, você criará uma cena e definirá como ela é ativada depois que o usuário invoca sua ação. Faça a transição da main invocation para a cena. Nessa seção, você criará uma nova cena chamada Start, que envia um prompt ao usuário, perguntando se ele ou ela gostaria de saber o futuro. Você também adicionará uma transição da invocação principal para a nova cena Start. Para criar essa cena e adicionar uma transição a ela, siga as etapas. Clique em Develop, aqui no alto, clique em Develop na navegação superior. Em seguida, clique em Main Invocation na navegação à esquerda. Na transição, à direita, clique no menu Suspenso e digite, eu vou manter em inglês, tá? Eu escrevi iniciar ali, mas por gentileza, escreva Start e depois em Save. Clique, né? Ele falou aqui para clicar em Add, para adicionar, desculpa, eu pulei uma etapa. A gente escreve Start, clica em Add e depois em Save. Ok? Temos agora essa nova transição. Clique em Cenas, né? Em Scenes aqui. Clique em Start para ver a cena Start. Clique no mais na seção On Enter da cena Start e selecione Send Prompts. Substitui a frase no campo de fala, speech aqui, e digite a resposta que usuários verão ou ouvirão por uma pergunta sendo feita ao usuário.
Antes de continuar em sua busca, gostaria de ouvir sua sorte? Clique em Save. Agora nós vamos ver sobre adicionar. Desculpa, pulei uma parte aqui. O Google Assistente fornece esse prompt antes de continuar em sua busca para que quando o usuário entrar na cena inicial, na cena de start. Agora nós vamos adicionar balões de sugestão. Os balões de sugestão oferecem sugestões clicáveis para os usuários, que a sua ação processa como entrada do usuário. Nessa seção, você irá adicionar balões de sugestão que aparecem que aparecem abaixo do prompt que você acabou de configurar, para auxiliar os arquivos com aparelhos que possuem telas. Para adicionar balões de sugestão ao prompt da cena inicial, siga essas etapas. Na cena de Start, nós estamos nela, clique nas sugestões, abaixo do editor de código. Então, tá vendo aqui embaixo? Embaixo do editor de código, nós temos Suggestions. Então, você vai ver aqui que tem um novo campo de título, Title. E substitua Suggested Response por Sim. Usando a mesma formatação, adicione manualmente um balão de sugestão intitulado Não. Por favor, escrevam da mesma forma que eu vou escrever aqui, porque eu tive um problema com o tio na hora que eu estava formatando e ele não aceitou o tio do não, mas podem escrever com tio aqui. Seu código deve ser semelhante ao seguinte snippet aqui abaixo. E após isso, clique em Save. Vamos testar. Clique em Test e você vai ser levado ao navegador. Ele vai carregar um pouquinho. E agora nós vamos fazer da mesma forma anterior, falar com o meu app de teste. Ok, aqui está uma versão de teste de meu app de teste. Saudações, aventureiro! Bem-vindo à Terra Mítica de Gryffindor. Com base em suas roupas, você não é dessas bandas. Parece que você está a caminho de uma missão épica. Antes de continuar em sua busca, gostaria de ouvir sua sorte? Observação. Os logs de evento registram cada uma das interações do simulador na sessão atual, de modo que o log de eventos do seu teste anterior neste CodeLab apareça como o primeiro log de eventos. Para limpar, você pode clicar aqui em Reset Test. E da forma que nós havíamos visto anteriormente, nós temos os balões de sim e não. Então, se eu clicasse em sim ou não, ele atenderia. Eu vou só clicar aqui novamente. Ele atenderia. Baixando a versão de teste. Vocês vão ter que ouvir de novo. Desculpa por isso. Ok, vamos baixar a versão. Cliquei em sim. Sorry, I didn't catch that. Can you try again? Vocês podem ver que ele já tem uma palavra aqui que estava, uma frase que já estava escrita em inglês para quando o usuário não compreende. Mas nós podemos trocar isso aqui por uma frase em português. Então, quando você responde ao prompt, sua ação responde com uma mensagem indicando que não é possível compreender a sua entrada. Como você ainda não configurou a sua ação para compreender e responder a entrada sim ou não, a sua ação corresponde com uma intenção de no match. E esse era o texto que estava escrito nela. Vamos lá, termos-chave. O que é esse tal de no match? Um intent padrão que é acionado quando não é possível compreender o que foi inserido pelo usuário. E não há nenhum intent correspondente. E o que é System Intent? O intent que é configurado por padrão e lida com eventos comuns do sistema, como quando um usuário não fornece entrada. E o intent vinculado à invocação principal são exemplos de intenções do sistema. Por padrão, as intenções do sistema no match fornecem respostas genéricas,
mas, como eu disse, você pode customizar essas respostas para indicar ao usuário que não foi possível compreender o que foi inserido. O assistente encerra a conversa com o usuário, a conversa do usuário com sua ação, depois que não foi possível compreender a entrada 3 vezes. Vamos então criar a intenção de sim e não. Agora que os usuários podem responder à pergunta que sua ação dispõe, você pode configurá-la para compreender as respostas dos usuários, sim ou não. Nas sessões a seguir, você criará intenções personalizadas que são correspondidas quando o usuário diz sim ou não, e adiciona essas intenções à cena Start. Crie a intenção sim. Para criar a intenção sim, siga os seguintes passos. Bora lá então, mão na massa. Vamos clicar em Develop, Intents, na navegação. Clique no sinal de mais no final da lista de intents. Nomeie a nova intenção como sim e aperte Enter. Clique na intenção sim para abrir a página de intenção sim. Cliquei. Na seção de Add Training Phrases, em português, adicionar frases de treinamento, clique na caixa de texto Enter Phrase e digite as seguintes frases. Cliquei aqui, então eu tenho sim, eu iria, diga-me. E clique no canto superior direito em Save. Adicione, agora que nós criamos esse sim, nós vamos adicioná-lo ao Start. Agora a ação pode compreender quando o usuário exprime uma intenção de sim. Você pode adicionar o intent personalizado sim à cena Start, uma vez que o usuário está respondendo ao prompt Start. Para adicionar essa intenção, siga os seguintes passos. Aqui no navegador, clique em Start. Clique na cena Start no navegador. Clique no sinal de mais. Na Start Scene, próximo do Custom Intent Handling. Então, não é aqui. Clica aqui. E depois vai em... Próximo ao Custom Intent Handling. Estou cega, não estou vendo. Deixa eu voltar. Para adicionar essa intenção personalizada na Start Scene, siga os seguintes passos. Clique na cena Start no navegador. Cliquei. Próximo do Custom Intent Handling. Selecione sim no menu Drop Down. Não está aparecendo. Tá, desculpa. Start. Acho que eu perdi uma parte aqui. Sim. Calma que eu perdi algo. Adicione a intenção de sim, Start Sim. Agora que a ação pode compreender, você pode adicionar intente personalizado, mas os usuários não. Ele está mostrando só um detalhe que, às vezes, essa plataforma ela é atualizada. Não pode ser que eles trocaram um pouquinho o que eu estou vendo aqui, tá? Aqui tem um User Intent Handling. Eu acho que agora o Custom Intent Handling mudou de nome para User Intent Handling. Isso acontece direto, viu, gente? A plataforma ela é atualizada, acontecem outras coisas. Então, vamos lá. Add Intent Handling. Selecione sim no menu Drop Down do Intent. Então, aqui à direita... Desculpa, Intent... Sim. Aqui no Intent eu vou adicionar sim. Eu vou só repetir aqui rapidinho, porque como eu me perdi, que trocou o nome, pode ser que mais pessoas se perderam. Então, eu cliquei aqui na cena Start. Cliquei em mais. Cliquei no Intent Sim. E depois cliquei em Save. Não é ali no User Intent Handling. Sim, Patrick, obrigada. É ali mesmo. Clique em Send Prompts. Vocês acabaram de me lembrar de uma coisa. Eu estava dando uma palestra no dia que a plataforma mudou de nome de API AI para Dialogflow. E eu comecei a minha palestra, olhei para trás e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas deu tudo certo no dia, também está dando certo agora. Vamos lá, então. A gente clicou em Send Prompts. E vamos atualizar o campo Speech com o seguinte texto. Copiei e colei.
O futuro depende do que você escolher na sua missão. Escolha com sabedoria, até mais desconhecido ou desconhecido. Ele deu uma sintaxe incorreta. Vamos ver por que está dando sintaxe incorreta. Deixa eu escrever um minutinho. Seu futuro depende do que... Deixa eu copiar aqui o que tem no nosso snippet. Ok. Então, para quem está seguindo, pode copiar o snippet que está aqui embaixo. Podia ter algum probleminha na formatação. Prosseguindo, na seção Transition, clique no menu drop-down e selecione End Conversation e clique em Save. Então, eu vou rolar um pouquinho aqui para baixo, eu estou em transição, colocou End Conversation e vamos clicar em Save. Tá adorando o pessoal debugando aqui comigo. Teste a intenção sim no simulador. Neste ponto, a sua intenção compreende o que o usuário quer ouvir e retorna a resposta apropriada. Então, nós vamos testar da mesma forma que anteriormente. Na barra de navegação, clique em Test. Para testar a sua ação no simulador, digite falar com meu app de teste. E nós vamos clicar ou falar sim. Lembra que da última vez... Sua sorte depende do que você escolher na sua missão. Escolha com sabedoria. Até mais, desconhecido A. Então, aqui ele apareceu no texto, mas ele não apareceu no visual. Pode ser que teve algum problema com a parte de speech. Com a parte de text, desculpa. Sua ação responde ao usuário e diz a ele que sua sorte depende da ajuda que foi escolhida. Sua ação, então, encerra a sessão porque você selecionou a transição de End Conversation para o Intent Sim. Nós vamos fazer a mesma coisa, era só ter dado um tab. Obrigado. Cria a intenção não. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a intenção não. Clique em Develop, clique em Intents, e no sinal de mais, nós vamos adicionar não. Não aceita till, vamos escrever now. Como gringo falando português. E pressione Enter. Clique em não para abrir a página da intenção não. E na seção adicionar frase de treinamento, nós vamos treinar, então. Vou escrever não, não, não. Eu não quero. Ou qualquer outra frase de conotação negativa. Não. E clique em Save. Agora, vamos adicionar. Agora a ação pode compreender quando um usuário está expressando não ou algo semelhante a não. Você precisa adicionar essa intenção não à cena Start, porque o usuário está respondendo ao prompt de Start. Antes de continuar em sua busca, blá, blá, blá. Para adicionar essa cena, vamos seguir as etapas como fizemos com o Sim. Clicamos em Start, vamos clicar aqui, Start. Clique no sinal de mais. E agora nós vamos selecionar o não. Na intenção intente, selecione não. No menu suspenso. Clique em Send Prompts. E vamos copiar e colar. Vamos ver se ele vai reclamar de alguma coisa agora. Acho que a formatação... Foi um pouquinho erradinho aqui. Só um minutinho. Sintaxe incorreta. Ok, consegui aqui. Então, para quem trabalha com YAML, né, tem uma formatação direitinha. Eu fiz tab, mas você também pode... Tá vendo que deu um erro aqui? Eu vou dar um espaço e acabou o problema. Então, tenha certeza, certifique que você está colocando a formatação correta. E apertei Save ainda não. Na seção de transição, clique em End Conversation para finalizar. Então, você pode ver aqui o que está ocorrendo. E vou clicar em Save. Teste a intenção não no simulador. Então, da mesma forma que nós fizemos como anteriormente.
Aqui já está mostrando, né, como vai aparecer também. Eu vou apertando em Next. Ok? Vamos testar. Ok, baixando a versão de teste de meu app de teste. Saudações, aventureiro. Bem-vindo à Terra Mítica de Gryffindor. Com base em suas roupas, você não é... Entendi, desconhecido. Boa sorte em sua missão. Adeus. Ok? Então, a gente viu a conversa aqui embaixo também. Agora, nós vamos implementar o fulfillment, que foi uma palavra que eu também não soube como traduzir para português. Vamos ver se alguém no chat me ajuda aqui depois que eu explicar o que é um fulfillment. Atualmente, as respostas de sua ação... Deixa eu só fazer um pouquinho maior aqui. As respostas de sua ação são estáticas. Quando uma cena contendo um prompt é ativada, sua ação envia o mesmo prompt todas as vezes. Nessa seção, você implementará o fulfillment, que é algo que contém a lógica para construir uma resposta conversacional dinâmica. Termo-chave. O que é fulfillment? Um código que contém a lógica de sua ação. Um webhook dispara chamadas para o seu fulfillment com base em eventos que ocorrem em suas ações. Então, não necessariamente eu tenho que usar Firebase, eu posso usar diversos outros produtos da Amazon, do Azure, do que você imaginar. Então, é onde eu vou colocar a lógica da minha ação. O seu fulfillment identifica se a pessoa usuária é recorrente ou nova e modifica a mensagem de saudação da ação para usuários recorrentes. Ela é abreviada para usuários ou usuárias recorrentes e reconhece o retorno. Saudações, aventureiro. Bem-vindo ou bem-vinda de volta à Terra Mítica, blá, blá. Para este Code Lab, nós vamos usar o editor Cloud Functions no Console Actions para editar e fazer o deploy do seu código de cumprimento, do seu fulfillment. Ninguém aqui me sugeriu ainda uma boa tradução para fulfillment. Vamos então, termo-chave. O que é esse Cloud Functions Editor? Um editor integrado, ele já existe no console do Actions, que você pode usar para editar e fazer deploy do seu código usando o Cloud Functions para Firebase. Sua ação pode acionar webhooks que notificam ao seu fulfillment, que notificam seu fulfillment de um evento que ocorre durante uma invocação ou partes específicas da execução de uma cena. Quando um webhook é disparado, sua ação envia uma solicitação com uma carga útil JSON para seu fulfillment, junto com o nome do manipulador do handle a ser usado para processar o evento. Esse manipulador executa alguma lógica e retorna uma resposta JSON correspondente. Então, o que acontece? Eu vou buscar uma resposta que vai vir de algo externo, que vai, então, dentro da minha ação, responder alguma coisa. Vamos construir esse fulfillment. O GDG São Paulo falou aqui. O Cloud Functions Editor também pode ser acionado e editado através do console com o Google Cloud. Muito bem. Construa seu fulfillment. Agora você pode modificá-lo no editor embutido, embedded, para gerar diferentes prompts para usuários recorrentes, assim como pessoas novas, quando eles invocarem sua ação. Para adicionar essa lógica ao seu fulfillment, siga as etapas. Vamos clicar lá no topo, então, em Develop. Selecione, no Develop, clique em Webhook. Nós temos duas opções. Nós vamos clicar no Inline Cloud Functions e depois em Confirm, em confirmar. Só uma coisinha, aqui ele já vem como Node, então vocês vão ver um arquivo index.js package.json. O meu exemplo aqui vai ser com Node, mas se você programa utilizando de outras linguagens, outras frameworks, você também pode utilizar. Você só não vai poder utilizar esse editor aqui
da forma que eu estou utilizando. Você pode utilizar a sua IDE de preferência, seja numa VM, seja no seu computador, fazendo o deploy de lá. Mas para esse exemplo, vai ser usando o Cloud Functions Editor. Então, substitua o conteúdo do index.js pelo seguinte código. Então, eu coloquei aqui, né, saudações, aventureira, aventureira, bem-vindo, bem-vindo de volta, e a mensagem. Clique em Save Fulfillment e depois clique em Deploy Fulfillment. E eu amo fazer isso aqui live, porque eu não sei se os deuses da demo estão comigo ou não. Então, vocês podem ver como que uma pessoa desenvolvedora às vezes consegue, às vezes não consegue. Vamos ver se o deploy acontece, então. Aguarde alguns minutos para que as Cloud Functions possam fornecer e fazer o deploy do seu fulfillment. Você deve ver uma mensagem de deployment do Cloud Function em andamento. Está escrito aqui, ó, acima do editor de código. Quando ou se o deploy de código é concluído com sucesso, a mensagem é atualizada para... Veremos se conseguimos ela corretamente, para deploy do seu Cloud Function, que ocorreu com sucesso. Eu vou ir lendo enquanto ele está trabalhando ali. E vamos compreender esse código que está escrito aqui. O seu Fulfillment, que usa a biblioteca Actions on Google Fulfillment para Node.js, responde às solicitações HTTP do Google Assistente. No trecho de código anterior, este aqui, você definiu o manipulador de saudação, está escrito aqui em inglês, greeting, que verifica se o usuário já visitou a ação, verificando se há um valor na propriedade last seen time. Se houver um valor date time, a mensagem reconhece o retorno do usuário e gera uma saudação modificada. Caso contrário, ele fornece a saudação original ao novo usuário. E vamos atualizar a invocação principal para poder desencadear um webhook. Agora que você definiu a função greeting de saudação, você pode configurar o manipulador de eventos de saudação em sua intenção de invocação principal para que sua ação saiba chamar essa função quando o usuário invocar sua ação. Para configurar sua ação para chamar um novo manipulador de saudação, siga essas etapas. Clique em Main Invocation na navegação. O meu Cloud Functions ainda está em processo. Minutinho para a gente beber água. Essa é a hora que pede o billing se não houver. Verdade. Eu vou, inclusive, abrir o meu billing aqui em outra página. Sem ser nessa que nós estamos vendo, para ver se meu billing está certinho. Então, para quem já está aí, para quem já deu certinho o deployment, você pode clicar em Main Invocation, na navegação principal, desmarque Send Prompt e selecione Call Your Webhook. Eu estou aqui em outra tela só confirmando o meu deploy se deu algum problema. E é assim mesmo, tá, gente? Quando a gente está trabalhando com essas coisas, podem ver que durante a palestra, às vezes a coisa demora um pouquinho mais. Para quem desenvolve, sabe que é assim. Deixa eu olhar aqui. E também quero saber aí nos comentários, para quem já utilizava Dialogflow, se está vendo muita diferença, se gosta dele assim. E também para quem está começando agora. Eu não tive nenhum erro, ele está só demorando mesmo. Ah, deu certo, não. Ah, status, Cloud Functions Content Saved, ainda não terminou o deploy. Eu vou ir fazendo as outras partes aqui com você e depois eu tento fazer o deploy novamente se ele não der certo. Vamos lá, então. Vou clicar em Main Invocation, desmarque Send Prompts
e adicione a saudação à caixa de texto. Deixa eu ver aqui. Cliquei. Aqui, call your webhook. E nós vamos colocar greeting. Como no meu eu coloquei o nome em inglês, nós vamos colocar aqui em inglês. Deixa eu só confirmar se eu chamei ele de greeting ou de greetings no plural. Um segundo, greeting. Ok. Então, nós vamos escrever em inglês, tá? Que é saudação em inglês, greeting. Save. Ótimo, salvei. Então, o que acontece, gente? Às vezes eu posso escrever algumas respostas dummy e outras vezes eu posso chamar a resposta de um webhook terceiro. É o que eu estou fazendo agora. E vamos testar a main invocation atualizada no simulador. Deixe-me ver aqui. Eu vou clicar em webhook. Não fez o deploy. Eu não vou poder testar ainda com vocês essa parte que ele falou aqui, porque no momento o meu webhook ele não sofreu o deploy, né? Então não vai ter nada para testar. Eu vou deixar o teste para o final, eu vou finalizar aqui com vocês. Deixa eu ver. Então aqui ele está falando os próximos passos que você faria. Eu vou só ler os próximos passos com vocês, para ver se ele dá um tempo aqui de fazer o deploy, e depois nós voltamos para ver tudo finalizado e funcionando. Vamos lá. Então, o que você aprendeu aqui? Como configurar um projeto Actions com o console do Actions, como adicionar um prompt para a invocação principal para que usuários possam iniciar uma conversa com a sua ação, como criar uma interface conversacional com cenas, intenções, transições, balões de sugestão e fulfillment, e como testar a sua ação com o simulador Actions. Quais que são os próximos recursos, se você gostou dessa plataforma e quer criar mais coisas? Você pode explorar os seguintes recursos para aprender mais sobre a construção de ações para o Google Assistente. Tem o nível 2, que eu não traduzi ainda, mas está nos meus planos. Para quem gostaria de utilizar e não tem o conhecimento de inglês, o que você pode fazer é o seguinte, que é uma dica também. Você vai lá no Code Lab, tá vendo que ele tá todo escrito em inglês? Você clica com o botão direito. Eu não sei como tá escrito no seu navegador. No meu tá escrito aqui, Translate to English. Eu clico nele, seleciono que eu quero traduzir para outra língua, seleciono português, deixa eu achar português, Translate. Aperto para traduzir. E assim, tem aquela tradução que ela não é a melhor maravilha do mundo, mas dá para compreender. Obviamente as imagens não serão traduzidas, mas você pode traduzir o seu navegador. O Google Tradutor, há alguns anos atrás, era bem ruim, mas hoje em dia dá para seguir até muito bem as traduções. Então, os próximos passos são, você pode ir para o nível 2 e aprender ainda mais como criá-las. Como criar ações ainda melhores, mais elaboradas. Outra coisa, nós temos o site de documentação oficial, temos a página Actions no GitHub, que tem exemplos de código, bibliotecas e tudo mais. E temos a comunidade oficial do Reddit, não sei como é que fala Reddit em português, acho que é assim. E também você pode, para quem é a galera do Twitter aí, você pode seguir o Actions on Google, ou pode também todos os tweets que você fizer, né? Você pode usar essa hashtag AODDevs para compartilhar o que você está criando. E a pesquisa de feedback, ela não vai para mim, eu sou só uma mera pessoa que traduziu esse Code Lab, e ele vai ir lá para a equipe do Actions on Google para saber, para vocês realmente poderem dar o seu feedback para eles. Então, esse tempo todo que eu dei aqui não finalizou. Então, eu vou ter que agora dar uma olhada nos meus logs aqui e ver também se a minha sintaxe está escrita correta. Enquanto eu vou fazendo o debug aqui, eu posso ir respondendo perguntas que vocês tiverem, ou vocês podem seguir aqui comigo para ver tudo funcionando. Se eu não conseguir, antes de terminar, eu vou mostrar o inglês que eu tinha feito antes. Vamos lá, deixa eu ver se está tudo certinho. Let message, deixa eu confirmar se as abre e fecha aspas estão no formato correto.
Quem tiver pergunta, pode ir fazendo. Bem-vindo. Opa, deu um problema aqui. Ponto, vírgula. A gente está acompanhando aqui as perguntas. Então, galera, se vocês tiverem alguma para fazer, pode escrever aqui. Eu acho que eu vou adiantar uma, Amanda, que é sobre como que fica a questão de produção, né? Como é que é o processo para depois colocar essa action em produção? Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Com certeza. Respondendo essa pergunta também, um pouquindio de quem usa Dialogflow, uma coisa, o Dialogflow não é que ele acabou, ele continua, quem está desenvolvendo daquela forma pode continuar. Tanto o que eu vou mostrar aqui agora é tanto para quem está usando o Dialogflow ou para quem não está usando o Actions Builder. Você vai aqui em Overview. Calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo, Overview. Calma, tem que ver. Deixa eu só abrir aqui, fazer esse aqui um pouquinho menor, colocar em tela cheia. Vou aumentar um pouquinho o tamanho também, seria bom. Tá dando aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, tá. Aqui, ó, eu tenho aqui, ele é escrito em inglês, né? Get ready for deployment. Antes de fazer um release, vamos checar se eu tenho todas as informações. Então, ele tem aqui um checklist das coisas que você tem que fazer. Tem gente, só um detalhe, tem gente seguindo o Code Lab aqui que falou, funcionou lindo. Então, pode ser alguma coisa que eu fiz aqui do meu faturamento. Voltando à pergunta do Leão, o que eu tenho que fazer para fazer o deploy? Vou seguir o checklist aqui. Você tem que dar uma descrição, dê uma descrição breve, uma descrição completa do que ele faz. Clique em imagens. Então, ele realmente pode ter, né, a logo, outras imagens que tem a ver com o seu produto. Você tem que dar os seus contatos. Tem que criar um arquivo de privacy policy. Como que a gente fala? Política de privacidade, né? Obrigada. E anteriormente eles davam como é que eu digo? Eles davam um template para vocês. Eu não sei se ele dá o template mais, mas vocês podem criar esse template, podem criar esse arquivo, colocá-lo aqui. Algumas frases de invocação. O que acontece? O meu app, ele tem um nome. No meu caso, que eu dei o exemplo lá, era Hora do Filme. Como que em tantas actions que foram criadas, eles vão cair diretamente na minha? Tudo o que eu falar tem que conter o nome da minha action nele. Então, pode ser assim, falar com Hora do Filme, conversar com Hora do Filme. Não interessa quais são as frases de treinamento, elas têm que conter o nome da sua action. E tem também algumas informações adicionais. Qual a categoria, se é para famílias, se também tem alguma coisa que menciona álcool ou tabaco, informações de teste, né? Porque quando você colocar ela para deploy, você pode ou não colocar informações de teste para quem irá testá-la, né? Para não ficar aquela coisa de indo e voltando, você já explica para eles como que eles podem testá-la. Se as pessoas podem fazer transações que envolvem dinheiro, se a sua ação, em algum momento, você deixa o microfone ligado em algum momento que o usuário não sabe, para realmente ter essa transparência, e se ele usa o home storage. Stores and returns information. Esse é novo. É novo. Esse armazenamento do home. Exatamente. Então, assim, isso aqui eu estou falando agora, mas isso aqui está sempre sendo atualizado. Então, tem uma coisa... Eu vi que tem uma coisa com relação ao microfone. Eu publiquei uma ação de um serviço de perguntas para o imposto de renda, há um tempo atrás. E essa questão do microfone aberto é o que mais acontece, é o que eles mais recusam. Assim. Você não pode deixar a tua resposta, tipo, tudo bem, aqui está a resposta do que você me perguntou. Uhum. E morrer aí, tipo, você sempre tem que fazer, você tem alguma outra pergunta? Porque o microfone vai ficar aberto. Então, se você não fizer a conversa de um jeito que faça sentido, você manter o microfone aberto, você tem que fechar o microfone e encerrar a aplicação. Especialmente com o Google Assistant, né? Exatamente. Então, depois que você fez tudo isso, se tudo foi aceito, né, você vai no site do Google Assistant. Eu não sei qual que é em português, assistente.google.com.br, talvez. Confirma para mim isso. Assistente. Eu vou abrir o inglês aqui só para mostrar para vocês. Google Assistente. A gente vai no diretório.
Tá? Ele só traduziu o inglês para português. Vamos ver se eu consigo. Visão geral, onde encontrar... Esse é o URL mesmo. Eu vou colocar o URL aqui no chat. Obrigada. Aí aqui nós temos um diretório. Deixa eu achar onde está esse diretório. Você vai achar meu app aí. Qual que é o seu app? Vamos mostrar ele aqui O como meu exemplo. vai na categoria finanças. Deve estar entre um deles. Cadê? Imposto de renda. Talvez pelo nome da... Negócios e finanças. Negócios e finanças. Qual que é o seu? Chama Declare Fácil. Aqui, ó, tire dúvidas do imposto de renda. É o... Declare Fácil. Olha só, nota 5 dele. Então, utilizando um exemplo aqui do dele, olha só, em todas as perguntas, ele tem o Declare Fácil, porque você tem que falar o nome do action. Também fala em quais dispositivos ele é aceito, e tem também as avaliações recebidas, todas com transparência. Roubei uma avaliação em minha. Claro, né? Óbvio. Então, depois que ela é publicada, ela aparece aqui. E aí, ele pode, né, compartilhá-la clicando aqui, ou você também pode criar um link customizado único. Então, é assim que ela aparece depois que ocorreu o deploy. Deixa eu voltar aqui falando em deploy. Se o nosso funcionou, se não funcionou. Agora foi, né? Vamos ver. Por favor, você quer fazer o deploy? Quero. Deixa eu ver se foi ou não foi. Se não foi, tem gente ali falando que o dele já deu certo. Então, pelo menos, seguindo o que está escrito aqui, já deu. Mais alguma pergunta, pessoal? Hoje o pessoal tá meio sem pergunta, gente. Ou eles estão fazendo Code Lab, né? Então tá... tá todo mundo fazendo Code Lab ali. Quem terminou, o Kleber falou, funcionou lindo. Ó, o Fernando é seu fã, falou que tá demais. Ele só falou que é meu fã porque eu coloquei um Pokémon ali no fundo, em homenagem a ele. Ele realmente foi contra mim hoje, pessoal. Os deuses da... Tem uma coisa com relação ao Functions, e aí até é legal da galera pensar que, por que o do Billing ativado, né? O Cloud Functions hoje, ele obriga que você tenha uma conta de Billing ativa, porque ele está rodando Node 10. Quer dizer, não só porque está rodando Node 10, mas quem está usando Firebase já viu esse aviso. Então, todo mundo que tiver uma function rodando, o Billing tem que estar ativo, tá? Você acabou de me dar uma ideia, na verdade, com isso que você falou. Eu acho... Firebase? Eu acho, porque eu não fui na parte do package aqui, pode ser que ele tá usando... Não, tá usando o Node 10. Deve ter mudado já. Vamos ver se aqui eu vou ir lá no original. Eu traduzir, né? Cadê? Translate to English, não posso. Volta para o inglês, isso. E eu também quero estar no 1. Deixa eu só confirmar se meu package.json tá certinho. Tem alguns comments ali, deixa eu ver se tem perguntas. Enquanto isso, não sei se você respondeu, tem como adicionar um wait na voz? Tipo, olá, aventureiro, espaço, espaço, espaço. Sim, tem uma coisa chamada SSML, que não sei o que significa synthesized, a gente tem a tradução aqui, speech synthesis language. Sim. Linguagem de marcação para síntese de fala. Exatamente. Então, você pode colocar pausa, pode adicionar outros áudios externos. Tem muitos e muitos recursos que você pode adicionar. Cadê? Index.js. Ele não está mostrando aqui o package.json, mas pode ser que o meu package ele esteja um pouquinho desatualizado. Version... Eu vou colocar aqui em inglês, só para ver se eu tive algum problema de formatação. Vou salvá-lo. Alguns meus alunos estão ali no chat. E se não der certo, tudo bem. Não tem problema. Deploy. Vamos tentar fazer o deploy.
Eu quero saber aí no chat quem é a galera do Dialogflow, quem está começando agora, quem também cria outros chatbots e outras coisas do gênero, que hoje em dia são coisas que a gente vê bastante, né, utilizando a internet. A gente vê tantos bots bons quando você entra em site, que podem te auxiliar a fazer uma compra, mas tem também tanta disseminação de fake news, tem coisas positivas e negativas. Quero ouvir um pouquinho aí quem é a galera que está criando bots bons, hein? Vamos ver quem já está fazendo com Dialogflow. Eu montei um que, inclusive, eu estou usando Dialogflow ainda. Uhum. E aí, como eu estava respondendo dúvidas de imposto de renda, eu sei que o Google tem dentro do Dialogflow uma ferramenta chamada Knowledge. Uhum. Só que ela ainda não está em português. Então, eu tive que fazer uma solução técnica de contorno, a.k.a. gambiarra. E aí, a forma como eu consegui fazer foi, já que eu estava respondendo perguntas, eu comecei a questionar o porquê das pessoas fazerem perguntas do imposto de renda. E aí, com que objetivo que ela estava fazendo aquela pergunta, né? E eu consegui gerar os intents baseados nisso. Então, quem estiver desenvolvendo alguma coisa, especialmente com... Oi? Desculpa, eu só falei que deu sucesso aqui. Aí rolou? Vamos... Deu certo, rolou. Gente, pode continuar o que você está falando, eu vou só colocar aqui o teste, mas ele vai falar em inglês, só para a gente poder finalizar, mas depois a gente pode trocar o texto para português. Pode continuar, Leão. Beleza. Então, assim, quando vocês forem desenvolver algum serviço usando os assistentes, lembrem sempre de se perguntar o porquê que o usuário vai utilizar o seu aplicativo, esse teu serviço, e com qual objetivo, porque isso ajuda. De meu app de teste. Adventurer, welcome back to the mythical land of Gryffindor. Antes Em português? Gostaria de ouvir sua sorte? Desculpa, pode finalizar. Não, pode ir, já está com você. Obrigada. Então, eu coloquei aqui o texto em inglês porque era realmente o que eu imaginei. No meu caso, não foi um problema de faturamento, foi porque quando eu traduzi o Code Lab, ele deixou alguns dos... como fala, o texto, ele estava numa formatação diferente. Ouso dizer que deve ter sido algum dos pontos de quote, né? Aspas, alguma das aspas devia estar incorreta. Então, aqui eu posso testar, como aparece num dispositivo que possui tela, mas nós podemos testar também em diversos outros tipos de aparelho. Então, esse aqui foi o primeiro passo para você poder trabalhar com o Actions Builder. Se você, como o Leão, ainda está, ou vai continuar a estar, porque não significa que você tem que parar de usar o Dialogflow, mas ambos vão utilizar essa parte de teste, e a forma que ele vai ter, a forma de desenvolvimento, o Dialogflow, ele só possui algumas coisas, ele possui menos recursos, então não tem cenas, não tem transição, e eles são extremamente importantes quando você está trabalhando com Canvas, que são alguns joguinhos, né, que usa aquela biblioteca do Interactive Canvas, do JavaScript, que você pode trocar a tela do jogo, ele é muito interessante para isso. Fora que o desenho de fluxo dele tá muito melhor que no Dialogflow, né? Espero que isso vá para o Dialogflow também, inclusive. É o que você disse, né? Ainda tem algumas coisas que existem somente no Dialogflow, às vezes somente em inglês, ou algumas já estão em outras línguas, e outras que só existem aqui. Então, você tem que realmente... É o que o povo pergunta, né? O que é melhor? Qual framework é melhor? Eu vou de Angular, vou de React, o que eu faço? Tudo depende do seu projeto e o que você quer conquistar, né? Então, às vezes, uma coisa que não tem tantos recursos, mas resolve o meu problema mais facilmente, é o melhor para mim. Legal. Então, essa era a proposta que eu tive para hoje. Nossa, parabéns. Gente, antes da gente fazer a virada, Amanda, super obrigado por estar com a gente, acho que foi sensacional. Eu estava super ansioso para ver como funcionava o Actions Builder, e agora já tenho um ponto de partida muito legal para poder fazer as novas aplicações que eu quero desenvolver.